Olá, tudo bem? Vamos dar início agora ao estudo de estequiometria. Essa aula ela vai servir para você responder as listas N1, L1 e a lista N2, L2. Para iniciar, vamos a uma introdução do que seria a estequiometria. A estequiometria ela se baseia nos princípios das leis ponderais, que relacionam as massas dos elementos químicos dentro dessas reações químicas. A primeira é a lei de Lavoisier, que diz que a soma das massas das substâncias reagentes em um recipiente fechado é igual à soma das massas dos produtos da reação. Vale lembrar, como já está aqui escrito, apenas para sistemas fechados. Belezinha? Que seria essa lei da conservação das massas. A segunda é a lei de Proust, que também é chamada de lei das proporções constantes, que diz que em uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre nas mesmas proporções em massa. Ou seja, entre uma relação, por exemplo, de H2 mais Cl2, vai sempre formar 2HCl. Se eu aumentar aqui e aumentar aqui, aqui também aumenta. Ou seja, se eu aumentar os produtos, o reagente também aumenta. E mais posteriormente, lá na frente, a gente vai ver que nas reações químicas onde há equilíbrio químico, se você diminuir os reagentes, então se você diminuir os produtos, também vai influenciar aqui nos seus reagentes. Mas isso é lá para frente. Por enquanto, vamos focar só nessas duas leis, a lei de Lavoisier e a lei de Proust. E, de modo geral, é só lembrar que os átomos não são criados ou destruídos em uma reação química. Logo, a quantidade de átomos de determinado elemento químico deve ser a mesma nos reagentes e nos produtos. A gente vai estudar que toda a questão de estequiometria vai girar em torno dessas proporções, né? Da proporção entre as substâncias que vem, essa proporção vai ficar mais evidente para a gente quando a gente balancear a equação. Ou seja, é muito interessante e importante que você se atente se a equação está balanceada ou não. Ó, os coeficientes da equação representam um mol e eles funcionam como uma espécie de receita. Exemplo, 2H2 mais o O2 vai formar o 2H2O. Ou seja, você vai ver que o H2 e o O2 vão formar o H2O. Tem que lembrar, se aparece aqui x vezes, tem que aparecer desse lado aqui x vezes também. Mas vamos balancear para a gente ver melhorzinho. Vai ficar H2 mais O2 vai formar H2 e O. Quando a gente for fazer o balanceamento, a gente vai seguir por uma ordem sempre dos mais eletronegativos para os menos eletronegativos. Então, é ideal a gente começar pelo FON, beleza? Quem é mais eletronegativo aqui é o oxigênio, então ele vai ser a nossa prioridade no momento. O oxigênio aparece duas vezes aqui, então ele tem que aparecer duas vezes aqui. Porém, ele está aparecendo só uma. Que coeficiente eu vou colocar aqui na frente? Coloco 2, ele vai estar balanceado. Porém, agora quem está aparecendo 4 vezes desse lado é o hidrogênio, e aqui ele está só 2, então a gente vai colocar o outro 2 aqui. 2 vezes 2 vai dar 4 hidrogênio aqui, mais 2 oxigênio aqui, vai formar 2H2O. Você pode ver que eles estão batendo certinho. Belezinha? Esse 2 que a gente está vendo aqui, esse 2, ele serve tanto para esse hidrogênio quanto para esse oxigênio aqui. Belezinha? Então, vamos dar continuidade. Nessa relação mol-mol, a gente vai ter que lembrar que a gente não vai precisar de massa e nem fazer uma conta complicada. Então, passo a passo é só balancear a equação, usar os coeficientes como proporções e depois fazer uma regra de 3 direta. Então, vamos agora para o nosso exemplo 1. Exemplo 1. A formação da amônia, certinho? Então, vamos lá. Quantos mols de NH3 são formados a partir de 6 mol de H2? Vamos começar reescrevendo essa equação para ver se ela está balanceada, né? N2 mais 3H2 mais 3H2 vai formar 2NH3. O nitrogênio aparece duas vezes aqui, aqui ele aparece duas vezes também.
O hidrogênio aparece 6 vezes aqui e ele aparece 6 vezes aqui também, então ela está balanceada. Então, quantos mols são formados a partir de 6 mol de H2? Lembra, para ficar mais fácil a tua conta, tu vai fazer o seguinte, vai reescrever a equação e vai colocar tipo uma escadinha embaixo de cada coisa que tu está querendo. Aqui nós temos 6 mol de H2. Então, vamos colocar esses 6 mol embaixo do H2 aqui. Então, vai ficar 6H2. Vai formar X. Então, vamos escrever. 3 mol do H2 forma 2 mol de NH3. Então, 6 mol de H2 vai formar X. Aí você faz uma regra de 3 simples, que vai ficar X é igual a 6 vezes 2 dividido para 3, X é igual a 4. Ou seja, quando reagimos 6 mol de H2, formaremos 4 mols de NH3. Formaremos 4 mol de NH3. Você poderia ter visto também aqui a proporção. 3 mols, né, está para 2, assim como 6 está para X. Daqui para cá, você percebe que dobrou, multiplicou por 2. Então, daqui para cá, também vai multiplicar por 2. Dando agora continuidade, a gente vai ver a relação mol-massa. E aqui vai entrar um passo a mais. A gente vai precisar conectar esse mol com a massa. Para isso, você vai ter que lembrar lá dos conceitos da tabela periódica. Então, se você tiver alguma dificuldade em relação a identificar, né, essas massas e fazer as associações com o mol, aí você vai precisar da tabela. Mas de qualquer modo, querendo ou não, você vai ter que saber a massa de alguns elementos da tabela. Então, você pode usar, por exemplo, que o número de mol é igual à massa que você está analisando dividido pela massa molar. Para isso, eu pensei num exemplo bem prático. A gente tem uma massa, por exemplo, sei lá, uma massa de 120 gramas de cloro. E a gente sabe que a massa molar do cloro, como a gente vai ver aqui, massa molar do cloro é 35,45. Massa molar do cloro é 35,45. Então, o número de mol vai ser igual à massa. Lembrando que essa massa aqui é a massa que a gente está analisando na questão. Então, vai ficar 120 dividido para 35,45. O número de mol vai dar 3,38. Isso é o número de mol. 3,38 mol de Cl. Acho que deu para você pegar um pouquinho a nossa ideia. Vamos para o nosso exemplo. Quantos gramas de H2O serão formados a partir de 4 mol de H2? Então, vamos lá. Vamos olhar a equação, ver se ela está balanceada. Mais O2 vai formar 2H2O. Então, a gente vê que o hidrogênio aparece 4 vezes aqui, ele aparece 4 vezes aqui também. O oxigênio aparece 2, ele aparece 2 vezes aqui também, então ele está balanceado. Vamos reescrever a equação para a gente colocar as informações uma embaixo da outra, para ficar mais fácil a nossa visualização. Então, quantos gramas? Ele quer gramas de H2O são formadas a partir de 4 mol de H2. Ou seja, ele quer H2O, então vamos usar esse rapaz com esse rapaz. 2H2, vamos usar agora 4 mol de H2, vai formar X. Você pode calcular a massa do H2O ou só fazer mol por mol e depois no final a gente transforma com base naquilo que a gente viu, que o número de mol é igual a massa sobre a massa molar, que vai dar o mesmo resultado. Você faz como você preferir. Então vai ficar meio pelos extremos, fica 4 vezes 2 é igual a 2 vezes x. X é igual a 4 vezes 2 sobre 2, corta, x é igual a 4. Ou seja, vamos formar 4 mol de H2O. 4 mol de H2O.
Vamos agora calcular a massa molar do H2O. 16 mais a massa do nosso hidrogênio é 1. Então, vai ficar 1 vezes 2. É igual a massa. A massa, então, vai ser igual a 16 mais 2. Massa é igual a 18 gramas por mol. Essa é a massa da nossa água. Belezinha? Então, a gente vai agora só substituir aqui nessa fórmula. Ou você pode fazer direto também, multiplicar esse valor aqui, pelo número de mol. Então, vamos fazer na fórmula para ficar mais didático, não é verdade? Então, 1 mol de H2O, né, são 18 gramas. Quantas gramas vão corresponder a 4 mol? É só fazer meio pelos extremos direto, vai ficar x é igual a 18 vezes 4, x é igual a 18 vezes 4, 8 vezes 4, 32, vai 3, 72. X é igual a 72. Espero que vocês tenham conseguido entender certinho. Você pode continuar fazendo depois os outros exemplos, que eu vou mandar para você o PDF. Aí você vai comparando os valores e vendo certinho. Belezinha? Obrigado por assistir. Qualquer dúvida, entre em contato.